Gente, que bom ter vocês todos aqui. Fico muito feliz de poder ver vocês, de poder matar um pouquinho a saudade, mesmo que seja de longe, né? Como tem sido complicado esses últimos dias que nós temos vivido. Mas, por outro lado, como o Evangelho tem avançado também aqui na nossa igreja. Eu acho que vocês já ouviram essas informações, mas durante esse período de 120 mil pessoas que nós alcançávamos através das nossas mídias sociais, nós saltamos para 6 milhões de pessoas. Então, isso é um número que assusta um pouco, que na verdade também nos acende uma luzinha ali, porque nós precisamos pensar na quantidade de pessoas que estão tendo necessidades de ouvir uma mensagem de esperança. E eu queria agradecer você que está aí também, que acompanha toda quarta-feira conosco. Toda quarta-feira você está aí ouvindo a mensagem, adorando ao Senhor conosco. E como você sabe, eu sempre desafio você a copiar esse link, seja no YouTube, Facebook. Se você está assistindo pela TV, não dá, ou ouvindo pela rádio, também não dá. Mas você pode divulgar aí a nossa rádio, Rádio Marumbi. O nosso programa sempre é das 9 até as 11 horas da manhã. Temos vários pastores ali entregando a mensagem, pregando o Evangelho da graça de Deus, da salvação eterna para a vida de muitas pessoas. E hoje a minha mensagem é uma mensagem de esperança. Apesar no primeiro momento, talvez você vai interpretar como uma mensagem de desânimo, porque eu vou usar um salmo, o salmo número 6, que é um salmo que nós chamamos, no estudo da teologia, de um salmo penitencial. É um salmo que começa com uma narração de lamento, que começa com uma narração de tristeza, que começa com uma narração de angústia, né? Esse aí é um salmo que talvez hoje em dia as pessoas traduziriam como um salmo mimimi. Tem muito mimimi no salmo, mas você vai perceber que no final de todo esse mimimi, de todo esse lamento, de toda essa angústia, de toda essa tristeza, tem um grande mover de Deus que enche o nosso coração de esperança. Então, eu queria desafiar você mais uma vez, se você conhece alguém que está passando por um período de angústia, um período de tristeza, se sentindo mal, eu queria convidar você a compartilhar também esse link. Compartilha, hoje pode compartilhar, tá? Só hoje você pode compartilhar aí nos teus grupos de família. O meu grupo de família, gente, é um grupo gigantesco. E eu sempre compartilho o nosso culto ali, porque eu sei que só a audiência da minha família já vai chegar em pelo menos umas 200 pessoas. Então, eu já compartilhei aqui, ó, nós já estamos em 280 pessoas participando do culto conosco só no YouTube. Eu não contei ainda no Facebook, mas eu acredito que chegamos a quase 300 pessoas já conectadas conosco. E a gente tem um desafio aqui, né? O desafio é que se nós chegarmos a 500 pessoas, o baterista do dia vai dançar como Miriam dançou. Vocês sabem como Miriam dançou, não? Quem sabe como Miriam dançou aí? Eu também não sei, é por isso que eu quero que o baterista mostre para nós. Então, se nós chegarmos a 500 pessoas, o baterista do dia vai dançar aí como Miriam dançou. Eu não sei quem vai tocar a bateria para ele dançar, mas ele pode tocar a bateria e dançar. Aí o desafio fica melhor ainda, né? Então nós vamos aí, com certeza um dia vai dar 500 pessoas e eu quero ver como é que o baterista do dia vai se virar para dançar como Miriam dançou. Mas vamos ao texto bíblico. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Salmo número 6. Salmo de número 6. Vamos ler todo o salmo, é um salmo bem pequeno, um salmo curto, então nós podemos ler todo ele para entender a palavra de Deus e também introduzi-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Salmo número 6, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando?
Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti no sepulcro. Quem te louvará? No sepulcro, quem te louvará, Senhor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Esse salmo, como você muito bem pôde perceber, está dividido em duas partes aqui. Do versículo 1 ao versículo 7, você encontra um lamento, você encontra uma queixa. E eu acredito que se você olha para esse salmo e lê esse salmo olhando para os seus dias hoje, muitas pessoas vão olhar para esse salmo e vão encontrar as mesmas coisas que, por exemplo, o pregador chamado Charles Spurgeon encontrou. Ele dividiu esse salmo em 3 grandes ideias. O salmo é um salmo que revela tristeza, que revela humilhação e que revela ódio ao pecado. Esse salmo, ele é um salmo que revela a tristeza e a angústia, mas ele também revela a limitação de um homem. E nós estamos falando aqui do salmista que escreveu esse salmo, nós estamos falando de Davi. Geralmente, quando nós falamos de Davi como o guerreiro, nós falamos de Davi como o grande rei, nós falamos de Davi como o grande músico, o grande compositor, mas nós não falamos de Davi como alguém que tinha limitações, como alguém que se entristecia, como alguém que estava ao ponto de se entregar para todo sentimento de ansiedade e depressão. Do versículo 1 ao versículo 7, é esse tipo de homem que nós encontramos. Um homem de Deus, um homem que teme ao Senhor, um homem que vive para a glória de Deus, mas que está adoecido, que os seus ossos chegam a doer, que o seu leito, o seu quarto chega a inundar de tanta lágrima. É claro que é uma hipérbole usada aqui, uma figura de linguagem, mas o que ele está descrevendo para nós é um coração abatido. O que ele está descrevendo para nós é uma alma adoecida. Mas o que ele está nos mostrando também para mim e para você é que nós podemos, por muitas vezes, nos sentir assim. E eu vou dizer para você, não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, onde você vai se colocar debaixo da cama e não vai falar para ninguém. Se Davi escreveu isso e endereçou esse salmo ao mestre de canto do culto, era um salmo que era cantado e todo o povo sabia que o rei passava por dificuldades. E todo o povo reconhecia que o rei era homem, era gente, era feito de carne e osso, que tinha as mesmas dores e lutas. Sabe, não é pecado nenhum você reconhecer as suas limitações. Não é pecado nenhum você reconhecer as suas fraquezas. Não é pecado nenhum você dizer que você tem dificuldades, que você precisa de ajuda. O pecado é você não fazer isso. Você se achar tão poderoso e tão bom ao ponto de não precisar de mais ninguém. Quando nós caímos nessa armadilha, nós falamos para nós mesmos e até para o próprio Deus que nós não precisamos dele. Mas quando nós nos humilhamos, olhando para as nossas fragilidades e dizendo assim, eu preciso de ajuda. Deus vai apresentar para você pessoas que, no seu ponto de vista, são mais maduras espiritualmente que você e podem orar por você, te orientar, te dar algum conselho. Quantas centenas de milhares de vezes eu já fiz isso na minha vida. E nessa pandemia se intensificou ainda mais.
Porque eu olho para as minhas fragilidades e eu penso, sozinho no meu quarto escuro, inundando o meu leito de lágrimas, deixa eu ligar para alguém, eu não posso lidar com nada disso sozinho. Deixa eu orar aqui, eu não posso lidar com isso sozinho. E de repente, pego o meu celular, ligo para alguém, depois que eu falo amém com aquela pessoa, o meu coração se exalta de alegria, porque eu sei que eu posso contar com outras pessoas. E de repente você pode até usar esse argumento, mas com quem eu vou contar? Com quem eu posso conversar? Com quem eu posso falar? Davi, nesse salmo, nos mostra uma coisa extraordinária. Não somente a necessidade de nós reconhecermos as nossas limitações, as nossas fraquezas e buscarmos ajuda. Essa talvez seja a nossa primeira lição. Reconhecer que precisamos de ajuda. Mas depois, no versículo 8 e 9, ele diz assim, olha que coisa incrível. Depois de todo esse lamento, depois de toda essa dor, depois de toda essa revelação da tristeza, ele diz: afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Davi descobriu e entendeu claramente que a vida não se baseia somente em tristezas, em súplicas, em lamentos. Mas quando você busca conversar com o Senhor, viver para o Senhor, buscar o Senhor, entender que o Senhor está preocupado com você, que Ele está trabalhando em seu favor, que Ele quer usar a vida de pessoas para abençoar a sua vida, e você coloca o seu joelho no chão e fala: Senhor, eu preciso de socorro. Deus ouve a nossa oração, Ele recolhe a nossa oração, Ele entende o nosso coração. Mas é interessante que Davi coloca os verbos aqui no passado. Ele coloca isso no passado. Deus ouviu o meu lamento, Ele ouviu a minha súplica. Olha que coisa interessante, porque Davi está, além de reconhecendo as suas limitações e que ele precisa de ajuda, ele está resgatando experiências, ele está trazendo à memória ações de Deus, ele está buscando novamente aqueles milagres que Deus realizou na vida dele e que ele queria trazer à memória para que a sua fé não se abalasse, para que a sua vida ficasse firme, para que ele sentisse novamente, mais uma vez, a ação poderosa de Deus. E sabe, esse exercício de Davi, o exercício de reconhecer que precisa de ajuda, mas o exercício de resgatar as nossas experiências com Deus, precisa ser o nosso exercício. Precisa ser o meu exercício, precisa ser o seu exercício. Porque às vezes nós nos focamos, nos concentramos tanto nas dificuldades, que esquecemos o quanto Deus já realizou, o quanto Deus já fez na nossa vida. Hoje, essa semana eu voltei a mandar os devocionais. Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando devocional todos os dias para o pessoal aqui do nosso ministério, do Ministério Koinonia. E essa semana eu voltei a enviar os devocionais. O Eric está fazendo assim: como assim eu não estou nessa lista? É porque você não estava aqui antes, Eric. Calma, vou te adicionar na lista. E hoje eu falei sobre isso. Eu coloquei esse resgate da esperança que nós precisamos ter na nossa vida. E eu lembrei de como eu cheguei nessa igreja. Eu não sei se todos sabem como eu cheguei nessa igreja, mas um dia eu estava no seminário abatido. Os meus ossos estavam doendo. O meu leito tinha se inundado de lágrimas. Eu não conseguia ver esperança ou saída em lugar nenhum, porque eu estava formando em teologia, com 24 anos, não era casado, não tinha nenhuma proposta ministerial. Sabe quando eu ia conseguir uma igreja para eu trabalhar, para eu pastorear? Talvez depois que eu casasse, talvez depois que eu ficasse mais maduro, com uns 30 ou 35 anos. Talvez. E eu estava lá,
me sentindo assim, esmagado pelas situações, pelas circunstâncias da vida, achando aquilo uma injustiça tremenda, mas compreendendo perfeitamente a cultura e o jeito de ser das igrejas e dos pastores que ensinaram isso para as igrejas. E aí então, nesse dia, eu acordei muito mais cedo que todo mundo, desci, nós tínhamos um restaurante que servia o seminário, eu fui para aquele restaurante, eu tinha mania de todos os dias tomar café, era um cafezão, sabe aquele cafezão com leite e café misturado assim? Só que além do café e leite misturado ali, eu gostava de comer um pão com um ovo frito. Todo dia eu fazia isso. Imagina o colesterol como estava, né, Raquel? Agora eu não faço mais isso não, mas na época todo dia era desse jeito. Falei a Raquel, porque eu comia um ovo frito com pão, a Raquel regalou os olhos assim, eu falei, meu Deus, ele é magro. Eu sou magro por fora, mas sou gordo por dentro, viu? Já fiz meus exames aí de triglicerídeos, preciso dar uma caminhadinha e comer umas coisas verdes. Mas nesse dia eu desci para encher a barriga de pão com ovo. Aquele dia eu ia comer todos os pães com ovo da vida. Aquele dia eu ia me afogar de tanto tomar café com leite. Aquele dia eu ia lavar a alma tomando café com leite, viu, Paulo? Não era nada mais do que café com leite, era só café com leite. E eu desci, sentei bem no canto, sabe quando você não quer falar com ninguém? Apesar do restaurante não ter ninguém, mesmo assim, falando, se porventura chegar alguém, eu vou ficar no canto, não quero que ninguém nem me veja aqui. Fiquei no canto e chegou um casal. E esse casal sentou do outro lado do restaurante. Mas eles foram tocados por Deus, sei lá, tiveram algum sentimento, alguma coisa assim, e me chamaram, falaram, menino, senta aqui com a gente. E quando eu sentei com eles começaram a indagar a minha vida, perguntar o que eu fazia, quais eram os meus planos, o que eu tinha, e eu não sei porque eu abri o meu coração para eles. Falei, olha, eu estou triste, eu tenho um trabalho assim, um projeto assim, assim, assado, mas não tenho um convite sequer, falta um mês para me formar aqui em teologia, eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu vou voltar para a casa da minha mãe, vou ser professor na minha cidade. Falei, não, calma, você vai para a minha igreja, e você vai lá ficar 3 meses na minha igreja fazendo estágio comigo na área de música. Aí eu, beleza, fechou, vou lá, aprendo, vejo como é que é o negócio e tudo mais. E o pessoal não sabe, mas eu sou multi-instrumentista. Toco saxofone, requinta, clarinete, violão e cavaquinho. Então, quando eu falei isso para ele, os olhos dele brilharam. Ele falou, então você vai lá, vai me ajudar a coordenar um evento que eu faço que chama Nataleluia. Eu não tinha a mínima ideia o que era Nataleluia. E aí, quando eu vim para cá, que eu vi essa igreja, essas coisas todas acontecendo, eu fiquei, Jesus amado, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu vim para ficar 3 meses e estou há quase 16 anos. Muito grato a Deus, porque Ele ouviu o meu clamor. Porque eu abri o meu coração naquele dia e expus a minha fraqueza para um casal que eu nem conhecia. Pastor Marcílio de Oliveira Filho, já é falecido, era na época o pastor do Ministério de Adoração aqui da igreja, que teve a ousadia, a coragem de investir num menino que ele nem conhecia também. E eu vim para cá para trabalhar com música e não trabalhei um dia sequer na minha vida com música nessa igreja. Você vê como Deus faz as coisas, né? Como Deus trabalha e os seus projetos faz acontecer. Mas tudo isso aconteceu na vida de Davi porque ele reconheceu, porque ele viu a ação milagrosa de Deus, ele resgatou essa ação milagrosa, mas ele criou uma perspectiva para o futuro. E aí no último versículo, versículo 9 que lemos, ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ele ouve você, Ele guarda a sua oração, Ele se preocupa com você, Ele está interessado em você, Ele acolhe a sua oração. Ele não somente ouviu e realizou coisas, sinais e maravilhas, como Ele há de fazer sinais e maravilhas através da sua vida. Mas primeiro reconheça a sua fraqueza, se humilhe diante de Deus, e se precisar, às vezes, abrir o seu coração para alguém
Não é pecado nenhum dizer que você é gente, que você é humano, que você tem falhas. Não é pecado nenhum. Se você resgatar a memória, aquilo que Deus já fez na sua vida, também você vai se encher de esperança. E por último, não pare de orar. Não cesse de orar, porque o Senhor permanece acolhendo, recolhendo as nossas orações. E é isso que nós vamos fazer agora todos juntos. Você que está em casa, você que está aqui conosco, eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. E nós vamos pedir ao Senhor mais uma vez, que veja as nossas lágrimas, que perceba a nossa dor, que saiba como nós estamos nos sentindo, porque nós vamos falar para Ele como nós estamos nos sentindo. E quando nós revelarmos a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, que Ele recolha a nossa oração e abençoe a nossa vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse texto sagrado. Obrigado porque ele nos lembra quem era Davi, mas ele também nos ensina como devemos proceder, reconhecendo as nossas fraquezas, pedindo o apoio, o socorro do Senhor, mas também, Pai, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, resgatando na nossa mente aquilo que o Senhor já realizou nas nossas vidas, lembrando quem o Senhor é. Mas, Pai, nos ajuda a permanecer firmes na fé, orando constantemente, orando sem cessar, para que esses milagres que já aconteceram no passado, permaneçam acontecendo dioturnamente nas nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos. Abençoa o teu povo aqui hoje reunido, abençoa o teu povo espalhado por esse Brasil, por essa terra. Que nenhum de nós esqueça quem o Senhor é, mas que nenhum de nós esqueça também quem somos. Nós somos apenas pó, por isso precisamos do socorro do Senhor e do socorro uns dos outros. Mas continua, Pai, a realizar sinais e maravilhas na nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém.